Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Estamos falando sobre primeiras histórias de Guimarães Rosa e vamos falar agora sobre um conto muito interessante chamado Darandina. Darandina é uma palavra, não é uma pessoa, tá bom? Ele fala sobre esse poder da palavra, a questão da oralidade, o valor da palavra, tá? O poder que a palavra tem. Lembre-se, Guimarães Rosa, né? Um homem que utiliza o poder da palavra, que trabalha a linguagem, que trabalha a oralidade, né? Que trabalha esses aspectos significativos dentro de suas personagens e é um grande manipulador das palavras, né? Criador, neologista e assim por diante. Então, é a ferramenta que ele conhece muito bem com a qual ele trabalha, tá bom? O conto é a celebração da linguagem e da oralidade. Darandina é uma palavra aparentemente sem significado, mas cheia de simbolismo, evocando memórias da infância, histórias contadas ao redor de fogueiras e momentos de conexão familiar. Olha que interessante. O narrador reflete sobre como as palavras podem ter significado que vão além do racional, tocando diretamente o emocional e o sensorial. Quanto nós nos lembramos das palavras, das falas, das rezas, tá? De nossas mães, de nossos avós, né? Ou seja, o som que a gente ouve deles, né? Ou seja, o quanto aquilo marca a nossa memória auditiva, quanto isso daí marca a nossa evolução e o nosso crescimento, né? E que vão além do racional, como ele mesmo disse, né? O texto mistura humor, filosofia, poesia, explorando o poder criativo e transformador da linguagem, né? A palavra darandina torna um símbolo de tudo o que é inexplicável, mas essencial à vida. É uma palavra mágica, tá bom? A narrativa fragmentada e lúdica, né? Convida o leitor a mergulhar no universo do narrador, tá bom? Onde o absurdo é tão importante quanto o lógico, tá? O conto termina com uma nota de encantamento, destacando como a linguagem pode transcender sua função prática e se tornar por deleite. É o que a arte faz, não? Vamos dar uma olhadinha então na sequência? Primeiro vem a apresentação sempre do cenário e do contexto, né? O conto inicia com a apresentação de um grupo de crianças que brinca em um terreiro, tá? Sempre. O ambiente é simples e rural, típico das obras de Guimarães Rosa, tá? A brincadeira das crianças, as crianças jogam um jogo chamado Darandina, tá? Uma brincadeira de palavras e sons, repetindo o refrão Darandina, 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 de forma ritmada e alegre. A imaginação infantil é o jogo desse contexto. A brincadeira se torna um mundo à parte, tá? Onde a imaginação das crianças ocupa o centro da narrativa. Elas criam regras, histórias e significados próprios durante o jogo. Olha que interessante, né? Eu te dou o estímulo e você constrói a história, tá? E aí vem a observação do narrador. O narrador é um adulto, tá? Em tom contemplativo e reflexivo. Ele observa o comportamento das crianças, tá? Ele percebe a intensidade com que elas se dedicam ao jogo, como se aquilo fosse o mais importante do mundo, valores da criança, tá? Qual que é o mistério do jogo? O jogo da Darandina não possui regras claras ou um objetivo específico. Ele é um ritual lúdico de brincadeira, uma celebração da vida e da infância marcada pela repetição quase mágica das palavras, tá? O significado de Darandina, as palavras Darandina não têm sentido lógico ou definido, né? As palavras Darandina, 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 tá? Elas ganham força por seu ritmo e sonoridade, tá? Revelando o poder de brincar e da linguagem na construção da realidade infantil, tá? Darandina, tá? Vejam, drandandan, como se fosse um som repetido, um som com musicalidade, né? E aí vem o que? A seriedade na brincadeira, porque apesar de ser uma brincadeira, ela é séria para as crianças. As crianças levam a brincadeira a sério, concentradas em suas próprias regras e no ritmo do jogo. Isso desperta no narrador um sentimento de nostalgia e admiração, porque a pureza, a ingenuidade,
o compromisso com o descompromissado, não é assim? O compromisso com a fantasia, a seriedade da fantasia, que para eles é o mundo em que eles vivem, né? E o quanto isso daí é significativo, né, e profundo na vida de uma criança. Tá? E aí nós vemos o contraste entre a infância e o mundo adulto, né? O narrador e as crianças. Enquanto as crianças estão totalmente imersas no momento presente, o narrador reflete sobre a perda da inocência e a distância entre o mundo infantil e o mundo adulto. É ele. Né? As crianças não estão preocupadas. A criança não se preocupa com o sentimento do adulto. É o adulto que se sente em conflito com o que ele é e com o que o seu pensamento de criança um dia foi. Tá? Então o jogo, na verdade, é como um símbolo de vida. Tá? O narrador sugere que o jogo é uma metáfora da própria vida. Tá? Onde muitas vezes seguimos rituais, repetições e movimentos sem um sentido claro, mas que, mesmo assim, tem um valor essencial. Tem um valor essencial. Não? Tem. Fala assim, é importante que a vida tenha rituais. Tá? Esses rituais, essas repetições, sem um sentido claro, têm valor essencial. Nós temos tradições, ritmos, coisas que nós fazemos, sabe? É o sorriso e o bom dia que nós damos às pessoas que estão no nosso cotidiano. Uma coisa simples, mas que reflete muito daquilo que é a harmonia dentro de um ambiente, né? Quando eu chego para alguém e digo bom dia, eu estou respeitando, eu estou aclamando a sua presença, enaltecendo a sua existência naquele momento, né? Ou seja, você está aqui, então eu desejo a você coisas boas, tá? E vem o encerramento sutil, que é o quê? O conto termina com a continuidade do jogo, tá? Deixando o leitor com a sensação de que o brincar das crianças é algo atemporal, que transcende o momento e ecoa como uma verdade universal. E é verdade, é verdade. A brincadeira de criança não tem tempo. Ela fica presente na nossa vida o tempo todo. Nós lembramos das brincadeiras de criança, as brincadeiras de infância, os sonhos e as fantasias. Eles foram a construção de universos de felicidade, de projeção, de expectativas positivas. Né? Uma criança não tem uma expectativa negativa assim à toa. Né? A criança tem esperança. Mesmo que nas grandes dificuldades ela acredita que tudo vai melhorar. Isso é importante dentro da sua concepção. Vamos então agora entender como é que esse conto se constrói. Lógico, nós já falamos sobre a questão do jogo de palavras. Tá? Então o conto da Arandina é uma obra breve, mas com profundidade simbólica. O título, que deriva do som da palavra repetida durante o jogo, representa o caráter lúdico e inexplicável da infância. É isso. Sabe? A beleza daquilo que é inexplicável. A palavra da Arandina não possui um significado concreto, tá? Mas o seu ritmo e repetição, sim, carrega um sentido mágico e poético. É isso que é a questão. É infantil, é mágico. Tá? O foco do conto é a brincadeira das crianças, que funciona como uma representação do universo infantil, tá bom? Onde a imaginação e a criatividade são os elementos mais importantes, tá? A ausência de regras claras no jogo simboliza a liberdade da infância, tá? Contrastando com a rigidez do mundo adulto. É isso. A liberdade da criança. É isso que está sendo buscado e aclamado. Né? Falou assim, esse jogo de observação feito pelo narrador é uma forma de resgate. Né? Por quê? Porque a infância não precisa ter um sentido específico a não ser o da alegria que era construído na época. Então, resgatar esse momento significa abrir mão da seriedade grosseira e desgastante da maturidade e encontrar o que é um momento de brincadeira, um momento de alegria, um momento de jogos que as crianças fazem sem nenhum tipo de responsabilidade. Tá?
O narrador, provavelmente uma figura adulta, né? Lógico que não fala, observa as crianças com um olhar reflexivo. É o que eu falei, né? É o resgate, olha só. Esse olhar revela o tom nostálgico em relação à infância perdida. Como se o jogo trouxesse à tona memórias e sensações esquecidas. É isso que a gente vê ao observar crianças, tá? A doçura e o prazer não está simplesmente ligado à fragilidade, mas sim a nossa, o nosso reflexo naquelas crianças, tá? Isso é importante. A seriedade com que as crianças encaram a brincadeira evidencia a importância de brincar como uma forma genuína de viver o presente. Não é assim que nós fazíamos? Nós brincávamos de ser professores, brincávamos de ser motoristas, de ser médicos, tudo isso daí, tá? Ou seja, eram maneiras de elaborar a infância com brincadeiras que projetavam o nosso lado adulto, ou seja, criavam estruturas, tá? Então é importante brincar, é a forma genuína de viver, tá? E além disso, a palavra da Arandina carrega um simbolismo importante no conto, né? Guimarães Rosa utiliza a sonoridade das palavras para explorar o poder da linguagem na construção do mundo, tá? As palavras constroem a verdade, elas têm poder, elas mudam, elas não morrem. Assim, Darandina não precisa ter significado lógico. Sua força está na experiência sensorial e emocional que ela desperta. Ou seja, é que nem escravos de Jó, tá? Escravos de Jó jogavam caxangá. Quem são os escravos de Jó? Tá? Jó tinha escravos, tá? Na estrutura religiosa, que jogavam, então eram felizes. Então vejam como esses jogos de palavra, eles refletem um mundo de fantasia, tá bom? Um mundo de fantasia, de experiências de sentido e de emoção. E aí a gente vê o seguinte, né? Que o conto também pode ser interpretado como uma metáfora da vida humana, tá? A repetição da palavra da Arandina reflete o ciclo da vida e muitas vezes parece seguir um ritmo repetitivo sem respostas claras. Não parece, minha gente. É repetitivo. Como nós somos pessoas em processo de evolução, mas não mudamos a nossa essência, tá? Aquilo que nos formou é repetido. Nós repetimos comportamentos, nós repetimos sentimentos, nós repetimos ações. Por quê? Porque nós somos seres cíclicos, tá? E nós resgatamos aquilo que nós temos, que é para dar sentido à nossa existência. Se a cada momento eu construir uma nova perspectiva, as perspectivas passadas desaparecem e nós não temos valor. Então, essa repetição da palavra é a repetição de tudo aquilo que são os ciclos da vida, tá? É tudo repetitivo, tá? E sempre com respostas claras à complexidade não torna a vida melhor. Tá? Ainda assim, há uma beleza e uma profundidade nesse movimento constante, assim como a brincadeira das crianças. Por que é a beleza? Fala assim, porque ele traz harmonia, ele traz ritmo alegre, tá bom? E por fim, o conto convida o leitor a refletir sobre o valor da simplicidade, da imaginação e da infância, né? Aquilo que todo homem em dado momento busca e tem, né? Aquilo que leva você de volta a irresponsabilidade sadia. Né? Aquele momento em que você só pensava na alegria, não pensava em conta, em boleto. Não é assim? Então, essa condição, né? A Darandina representa a capacidade de se encarar com o mundo, tá? De se encantar com o mundo, na verdade. Né? Eu encaro o mundo e me encanto com ele. Tá bom? Falou assim, é a capacidade de viver o momento presente sem buscar explicações racionais para tudo. Por que para tudo tem que ter explicação? Por que eu não posso ser feliz por ser feliz? Tá? Por que uma piada gera o sorriso em mim? Não é não? Por que a piada gera o sorriso? Porque ela pode questionar, pode criticar, ela pode ridicularizar os conceitos fechados. Tá? A vida não é amplamente fechada. Tá? A gente sempre pode construir um novo olhar para a nossa vida. E aí que entra a questão do olhar contemplativo do narrador, tá? Que sugere que, mesmo na vida adulta, é possível reencontrar um pouco da pureza
e do mistério que marca a infância. Tá? Ou seja, é a nossa capacidade de resgatar a criança que existe dentro de nós, que já foi falado várias vezes, como em contos como O Espelho, tá? Em que se busca, dentro do próprio livro, né? Se busca a compreensão, se observam as coisas, mas o resgate dessa infância, dessa criança, reflete o resgate da origem, da nossa percepção natural do mundo, da nossa construção, né? Nós somos construídos a partir da infância, tá? Os primeiros anos de vida moldam tudo que nós seremos, principalmente o que? Os afetos, os desafetos, as alegrias, as dores, os traumas, as reclusões, as proibições e as liberdades. Tudo isso molda quem nós somos, porque esse tipo de situação não é uma situação calculada, não é uma situação premeditada. Tá? A própria educação dos pais reflete a sua própria cultura. Nós somos espelho, vejam só, daquilo que nós vivemos. Tá? E, logicamente, do sentido que nós demos a isso tudo. Então é disso que ele fala. Qual é o sentido que nós damos às coisas que vão, na verdade, dar valores individuais à nossa existência. Tá bom? Então vale a pena refletir sobre tudo isso. E a vocês, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.